Igreja, amém. As crianças já subiram? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 9. Está lendo o versículo 12 e o 13. Lucas capítulo 9, versículo 12 e o 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, eu espero um pouco. Amém. Amém? Lucas 9, 12 e 13 diz assim: Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui, e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a ele. Fala para o seu vizinho: dê você mesmo comida à multidão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que mediante essa palavra nós possamos ter a revelação do Espírito de Deus, e que essa palavra venha falar conosco de uma forma poderosa, que essa palavra possa nos trazer a revelação de quem Deus é e daquilo que Ele quer para a nossa vida, amém? Então comece a orar, peça para que essa palavra venha ter um entendimento claro na tua vida. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite, ó Pai, saímos daqui convictos naquilo que o Senhor nos chamou e daquilo que o Senhor quer que nós façamos aqui na terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use a minha vida como instrumento nessa noite, ó Deus. Eu sei, Pai querido, que por mim mesmo não sairá nada, mas quando eu me coloco, meu Pai, na Tua disposição, o Senhor usa a minha vida. Então usa a minha vida nessa noite como instrumento, Deus, que eu possa transmitir a Tua palavra de uma forma clara e objetiva, da forma que o Senhor quer, assim como o Senhor falou comigo, meu Pai, nessa palavra. Fala com a Tua igreja, e eu sei que o Senhor vai falar à Tua igreja, porque o Senhor sabe quem estaria aqui, o que elas precisavam ouvir. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite nós queremos aqui sermos cheios da Tua graça, sairmos daqui, meu Pai, saciado pela Tua palavra, que essa palavra, Pai querido, em nome de Jesus, ela seja reveladora no nosso espírito, e que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, cumprir com o Teu propósito aqui na terra, em o nome de Jesus, amém, amém. Nós somos chamados para alimentar, amém? Fala para quem está do teu lado, você foi chamado para alimentar. Ela não ouviu, fala de novo, você foi chamado para alimentar. Agora fala para quem está atrás de você, você foi chamado para alimentar. Fala para quem está à sua frente, você foi chamado para alimentar. Amém? Fala assim, eu fui chamado para alimentar. Amém? Amém? Aleluias. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, porque nós somos chamados para alimentar. Aleluias. Pode sentar, meus amados. Glória a Deus. Aleluias. Isso é bom. E nós temos que ter a clareza da revelação da palavra de Deus. Nós somos chamados para alimentar, dentro das suas possibilidades, dentro da tua timidez, mas você foi chamado para alimentar. E existe muitas pessoas ao nosso lado, precisando ser alimentados, amém? E alimentados em todas as áreas da vida dela. E eu e você, nós somos chamados com esse propósito, para alimentar essas vidas que precisam ser alimentadas. Nesse contexto aqui, os discípulos, eles foram para um evangelismo,
É legal que Jesus prepara os discípulos, apóstolos, envia ele para um evangelismo, eles vão fazer o evangelismo, eles saem falando da palavra de Deus, eles saem falando a respeito de Jesus, de quem era Jesus, para aquelas pessoas, e quando eles voltam para falar para Jesus, para dar um feedback para Jesus, para falar para Jesus como tinha sido o evangelismo, aquela multidão acompanha aqueles discípulos. E é legal que quando eles acompanham os discípulos, eles chegam até Jesus e Jesus recebe eles. E é legal que dentro de uma multidão, cada um tem uma necessidade específica. Amém? Em uma multidão, cada pessoa tem a sua necessidade. E nessa noite eu quero compartilhar com você, de uma forma rápida, simples, 4 tipos de necessidade que uma multidão precisa e que elas vão encontrar em quem? Fala para a pessoa do seu lado, ela vai encontrar em você. Amém? Essa multidão é necessitada de algo, faminta por algo, e nós temos esse algo, esse alimento que essa multidão precisa. Eu quero compartilhar com você o primeiro tipo de alimento que nós podemos alimentar a multidão. Primeiro alimento físico. Fala, alimento físico. Amém? Por mais que nós estejamos passando por alguma dificuldade, por mais que a crise está assolando ao nosso país, mas eu creio em nome de Jesus que todos nós temos uma condições de pelo menos ajudar alguma pessoa com 1 quilo de alimento. E a gente vê que nas nossas portas, quase todos os dias, passa alguém batendo na porta pedindo por algo. E eu tenho certeza que todos nós temos condições de alimentar alguém, de doar um alimento para alguém. E quando nós fazemos isso, nós estamos alimentando uma pessoa. E nós estamos alimentando aquela necessidade que ela está passando. Porque se nós falamos que somos cristãos, se nós falamos que amamos a Deus, se nós falamos que cumprimos com o propósito de Deus, mas se nós não tivermos coragem de compartilhar um alimento com alguém que precisa, com alguém que está necessitando daquele alimento, nós não temos autoridade para falar que servimos a Cristo. Porque quando nós servimos a Cristo, nós vamos abastecer essas pessoas de uma forma ou de outra. Na necessidade dela, Deus vai nos usando para alimentar aquela pessoa. Porque, olha só o que Tiago fala, Tiago 2,16, ele fala assim: se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. O apóstolo Tiago, ele está falando assim, se vocês que são cristãos, que são firmes na fé, não têm coragem de compartilhar um alimento, não tem coragem de doar um agasalho para aquelas pessoas que estão passando frio nesse momento, não adianta você simplesmente dizer que Deus abençoe. Porque o Deus abençoe está na gente também cumprir com a necessidade do outro. E graças a Deus nós congregamos uma igreja que tem essa característica de olhar para a necessidade do outro. Quantos aqui fazem parte de uma célula? E na célula é ensinado isso, amém? Se de repente você olha para o seu irmão e está vendo que ele está passando por alguma necessidade, nós como célula, nós como corpo de Cristo, nós vamos suprir a necessidade do outro. Então, graças a Deus, nós congregamos em uma igreja que nós já temos essa característica de queremos suprir a necessidade do outro. E é isso que Jesus nos chamou para isso, para nós alimentarmos as pessoas. Aquela multidão, quando ela acompanha Jesus, alguns daqueles precisavam de um alimento físico, sim, outros não. Mas dentro daqueles que precisavam de um alimento físico, eles foram abastecidos. E nós que fomos chamados para isso, nós vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. E se nós detectarmos que ela precisa de um alimento físico, nós temos que suprir. Amém? Quando nós olharmos para uma pessoa e ver que ela precisa de um alimento físico, nós vamos ter que suprir. Nós vamos ter que abastecer essa pessoa, nós vamos ter que alimentar. Amém?
Porque conforme nós vamos alimentando o outro, conforme nós vamos saciando a fome do outro fisicamente, Deus vai nos abençoando mais. É interessante, toda vez que a gente abençoa a vida de outra pessoa, Deus vai nos dando mais. Então, à medida que Deus vai nos medindo, é a medida que nós vamos medir o outro. Fala para a pessoa ao seu lado: conforme você media o outro, você vai ser medido. Então, conforme nós medir o outro, nós vamos ser medidos. Então, se de repente a gente tem esses princípios no nosso coração, a gente abastece o outro, a gente alimenta o outro, Deus também vai nos abastecendo, Deus também vai nos saciando. Isso é princípio. Toda vez que nós abastecer a vida de outro, toda vez que nós suprir com a fome do outro, Deus também vai suprir com a nossa necessidade. Então, meu querido, dentro de uma multidão, cada pessoa tem as suas necessidades específicas. E compete a nós, como servos de Deus, nós começamos a detectar isso. E conforme nós vamos detectando isso, nós vamos enxergando isso, nós vamos suprindo a necessidade do outro. Porque nós somos chamados para alimentar. Fala para a pessoa do seu lado para ela não esquecer: você foi chamado para alimentar. Amém? Nós somos chamados para alimentar. E se nós entendermos isso, nós temos verdadeiramente a clareza e a revelação de quem Cristo é, de quem Jesus é. Porque se nós falamos que somos cristãos, se nós falamos que somos servos de Deus, e nós não temos essa sensibilidade de alimentar outra pessoa, de fato nós não temos a revelação de quem Cristo é. Amém? Porque em nossos passos, o que faria Jesus? Eu já li um livro e o título do livro era esse: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Acho que hoje até filme, já foi lançado um filme. E é interessante, eu fiquei impactado quando eu li esse livro. Porque tinha um cara na cidade e ele estava passando por várias necessidades. E conforme ele procurava as pessoas, e a maioria das pessoas eram cristãs, e ele procurava as pessoas para falar da sua necessidade, e ninguém supria a sua necessidade, até um ponto que o cara morre. E quando o cara morre, ele deixa um legado para aquele povo. Então na nossa vida é assim também. Em nossos passos, o que faria Jesus? Se Jesus olha para uma pessoa a necessidade, ele vai suprir a necessidade daquela pessoa. Mas Jesus nos chamou e nos levantou para isso, amém? Para que nós possamos alimentar as outras pessoas. Segundo, alimento por bons testemunhos. Dentro daquela multidão, quando ele segue os discípulos, que ele vai até Jesus, eu creio que até tinha alguns ali dentro, que eles não estavam precisando de nada, né? Entre aspas. Por quê? Porque quando nós saímos na rua, como nós fizemos quinta-feira agora no evangelismo, nós saímos na rua falando de Jesus, falando a forma como nós trabalhamos, como a nossa igreja trabalha, as pessoas elas ficam o quê? Curiosas. Elas querem realmente ver se é verdade aquilo que nós estávamos falando, sim ou não? Então toda vez que nós falarmos de Jesus, falar como nós trabalhamos, as pessoas vão querer saber se é verdade. Então, bom testemunho, isso vai contar muito. Porque hoje nós vivemos numa sociedade, vivemos no meio de um povo, que as pessoas não estão dando credibilidade para os cristãos. O que nós vemos são muito cristãos sem credibilidade. E não adianta nada você falar que é cristão, porque muitas das vezes as pessoas fala que é cristão, fala que é crente, mas dá mau testemunho. Eu fui numa casa de paz com o Luan sexta-feira, e quando nós entramos na casa daquela família, eles nos receberam bem, mas o dono da casa, ele estava bem com o coração fechado em relação a crente. E ele começa a falar conosco, e ele fala que por algumas atitudes, alguns maus testemunhos de crentes que ele conhecia, ele se fechou de uma forma terrível, que ele não quer nem saber de igreja nem de crente. E é legal que nós fomos conversando, e conforme nós fomos conversando, ele foi se desarmando e dando mais liberdade para que nós possamos falar de Cristo, a respeito de quem Jesus é. Mas o que eu estou falando é, a multidão, ela também está faminta por ver bom testemunho
no meio do povo cristão. Porque se eles não vê que nós damos bom testemunho, não adianta nada a gente ficar falando de Deus, de Jesus, falando de igreja, porque as pessoas não vão acreditar nunca. E por ela não acreditar, ela não vai abrir o coração para Deus, ela não vai abrir o coração para Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, nosso testemunho fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Em 2 Crônicas, no capítulo 9, versículo 1, a Bíblia fala da rainha de Sabá, que quando ela ouve falar da sabedoria de Salomão, o que é que ela faz? Ela vai lá conferir se realmente era verdade. Então, ela ouve falar que tinha um rei, Salomão, que era isso, um homem sábio, temente a Deus. O que é que ela faz? Eu vou até lá para consultar, para ver se realmente é verdade. E quando ela vai lá falar com Salomão, ela ainda faz algumas perguntas, já para desafiar, para ver se era verdade aquilo que falavam dele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós falamos que somos cristãos, as pessoas querem saber de realmente se nós somos cristãos. Quando nós falamos que amamos a Deus, as pessoas querem saber se realmente nós amamos a Deus. E como que as pessoas vão descobrir, vão saber que nós amamos a Deus? Quando tiver evidências. Quando as pessoas verem em nós bom testemunho. Quando as pessoas veem em nós que somos pessoas de caráter, de palavra. Quando as pessoas olharem para nós e verem que nós somos bom testemunho, que nós realmente fazemos a vontade de Deus. Assim como foi com os discípulos. Quando eles chegaram em uma cidade, as pessoas ficaram assim, nossa, eles são cristãos. Por quê? Porque eles são semelhantes a Cristo. Fala para o seu vizinho assim, as pessoas acham você semelhante a Cristo? Será que as pessoas olham para nós e falam assim, esse é semelhante a Cristo? Porque eles só vão falar que nós somos semelhantes a Cristo se nós estivermos dando bom testemunho. Então a gente tem que tomar cuidado. Em uma multidão que a gente está alimentando, cada um tem a sua necessidade específica. E muita multidão tem muito curioso também. Naquela multidão que a qual nós estamos querendo ganhar para Cristo, vai vir pessoas curiosas, para ver se realmente nós estamos falando a verdade a respeito de Jesus. Quando nós falamos de amor, eles vão provar se realmente nós amamos as pessoas, se nós amamos a obra. E se a gente não tiver evidência nisso, nós vamos passar vergonha. Porque as pessoas vão falar, só mais um que estão falando do amor de Deus, mas não vive o amor de Deus. Fala para o seu vizinho, você foi chamado para alimentar. Fala para o seu vizinho assim, o seu alimento é um bom testemunho. Nós precisamos dar bom testemunho. Em Atos 17, a Bíblia fala do povo beriano, que quando Paulo pregava para aquele povo, era um povo educado, mas era um povo atento. Toda vez que Paulo pregava, ele ia examinar para ver se era verdade que Paulo estava pregando. Olha o nível dos camaradas. Tudo que Paulo pregava, eles iam consultar, examinar para ver se era verdade. Eu creio que nesse tempo não é diferente. Quando nós falamos a respeito do amor de Jesus, quando nós falamos a respeito do amor de Deus, quando nós falamos que nossa igreja é uma igreja amorosa, as pessoas vão consultar, as pessoas vão querer saber. Então o nosso testemunho vai falar muito, o nosso testemunho vai falar alto. E eu creio em nome de Jesus, as pessoas vão encontrar em nós pessoas amorosas, pessoas que servem a Deus, pessoas que estão dispostas a cumprir o propósito de Deus aqui na terra e no bairro do Parque São Miguel, amém? Porque você foi chamado para alimentar. Entenda isso, tenha essa clareza no teu espírito, você foi chamado para alimentar. Quando Jesus preparou aqueles discípulos, Jesus orou, Jesus falou, vocês estão aptos aí a fazer um evangelismo. Jesus falou assim, vocês têm poder, autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Jesus enviou. E nós somos enviados por Jesus, nós somos chamados por Jesus também para fazer o mesmo processo. Para a gente sairmos aí nas ruas, fazendo evangelismo, falando das verdades do Evangelho, falando do amor de Deus e do propósito de Deus que é salvação para eles.
Mas quando nós estiver fazendo isso, as pessoas vão querer saber se é verdade. Então toma cuidado, meu querido. Fala para o seu lado, toma cuidado, meu querido. As pessoas estão de olho em você. Amém? As pessoas estão de olho em nós. Porque quando nós falamos do amor de Deus, as pessoas já estão cansadas de tantas pessoas que falam a respeito do amor de Deus. As pessoas estão cansadas de ouvir tanto a respeito de placas de igreja. As pessoas estão cansadas. O que elas querem ver são um bom testemunho. As pessoas querem ver como nós conduzimos elas até a verdade, até Cristo. O que as pessoas querem ver é isso. Porque as pessoas ouvem a respeito do amor de Deus. E a gente vê tanto mau testemunho. Terrível. Então nós temos que tomar cuidado. Amém? Terceiro, alimento da cura. Nós sabemos que quando a multidão acompanha, quando uma multidão nos acompanha, nós sabemos que no meio daquela multidão existe alguém que precisa ser alimentado por uma cura. Dentro de uma multidão, às vezes a necessidade de uma pessoa específica é a cura. E é legal que quando Jesus envia ele, Jesus fala: eis que eu te dou autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos. Amém? Nós temos autoridade para orarmos para os enfermos e eles ser curados. Amém? O mal é que às vezes a gente fica retraído com essa situação, a gente fica com medo. E nesse processo de casa de paz que nós vamos estar fazendo por esses tempos, por esses dias, eu creio em nome de Jesus que você vai entrar em alguma casa, em alguma família, que alguém ali vai estar precisando de uma cura. E você, o que vai fazer? Você vai chamar o pastor? Vai chamar a pastora? Vai chamar o seu supervisor? Se é você que está fazendo a casa de paz. Então você vai ter que orar pelaquela pessoa. E eu creio em nome de Jesus que quando você orar, aquela pessoa vai ser curada. Amém? Quando você orar, aquela pessoa vai ser curada. Porque sobre você já foi liberada a autoridade para curar enfermos. Quando aqueles discípulos foram, Jesus falou: vocês estão aptos a curar, a libertar. Então, em nome de Jesus, nós estamos saindo debaixo dessa palavra profética de Jesus. Por esses dias, nesse projeto Casa de Paz, você vai orar por pessoas, elas vão ser curadas em nome de Jesus. Deus já te deu autoridade. Deus já te deu autoridade. Você vai entrar nas casas das pessoas e você vai curar por enfermidade e elas serão curadas. Sabe o que falta em nós? Essa ousadia. Falta essa ousadia. Nós cremos tanto que Jesus cura. Nós cremos tanto que Jesus envia pessoas que têm esse dom de orar para pessoas ser curadas. Mas quando nós recebemos a Jesus, Ele já nos deu esse poder. Quantos aqui já recebeu Jesus? Então Ele já te deu esse poder. Você não precisa ficar indo atrás de pessoas. E nós sabemos que existem algumas pessoas que carregam esse dom com ela, de orar por algum enfermo e ele ser curado. Mas naquele momento que tiver só você, você tem esse poder, você tem essa autoridade. Amém? Você tem essa autoridade. E quando você chegar naquela casa, você vai declarar a cura sobre a vida daquela pessoa e ela será curada em nome de Jesus. Convicção. Nós temos que ter essa convicção do nosso chamado, do propósito que Deus tem na nossa vida. Às vezes nós falamos tanto de Jesus, mas não temos essa convicção. Eu lembro que quando o Vinícius tinha entre 6 e 7 anos, ele ficou internado lá em Guaianazes. Eu fui visitar, a Selmira já estava lá. E do lado da cama que ele estava, tinha uma menininha lá que estava aos prantos lá, gritando com uma dor. E os médicos já tinham dado remédio, a mãe estava até chorando lá, fazendo de tudo para a menina calar, e ela não calava, gritando. E eu lembro que naquele dia eu fiz uma oração pela menina, eu fui lá onde ela estava na cama dela e comecei a orar por ela, pedindo a Deus para que o Senhor pudesse curar aquela menina. E quando eu comecei a orar, aquela menina parou de chorar. Eu não sei se ela foi curada naquele exato momento, ou quando ela olhou, viu um estranho, né, e ficou quieta. Mas eu creio que foi a oração e ela foi curada. Porque ela já estava gritando com muita dor, chorando muito. E a mãe também chorando, porque quando uma mãe vê um filho chorando e não sabe o que é, a mãe fica desesperada.
porque nem o médico sabia o que ela tinha. Estava dando remédio para tirar a dor, para depois fazer exame para ver o que era. Mas eu orei ali e aquela menina parou de chorar. Sabe o que falta nas nossas vidas às vezes? Essa convicção de quando nós orarmos a pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Quando os discípulos, lá em Atos fala que Pedro e João foram para o templo orar, e quando eles estão indo para o templo, na porta do templo tinha um homem coxo pedindo esmola. E aquele homem olha para Pedro e para João e pede uma esmola. E quando aquele homem pede uma esmola para eles, eles olham para o outro, e Pedro pede para que o homem olhasse firme para eles, e Pedro fala assim, ó, não tenho nenhuma moeda aqui, ó. Mas aquilo que eu te dou, aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Convicção. Você tem convicção naquilo que você crê? Você tem convicção no teu chamado? Você tem convicção de quem te enviou? Se nós tivermos convicção, nós vamos alimentar essas vidas. Há multidão precisando de cura. Há uma multidão precisando de alguém que ore por ela, ela seja curada. Há pessoas que já estão desenganadas pelos médicos. Há pessoas sofrendo com dores e não sabem ainda, não foi diagnosticado o que é. Há pessoas precisando, pedindo a Deus para que envie uma pessoa que possa orar por ela e ela ser curada. E nós temos essa convicção. Se Deus nos mandar em uma casa que tiver alguém enfermo ali, nós vamos ter essa convicção e autoridade de orar e ela ser curada. Se nós chegarmos numa casa e nós vemos alguém gritando com dor, meu querido, em nome de Jesus, você está sendo enviado para aquela casa, para orar por aquele enfermo e ele ser curado em nome de Jesus. Então tome essa liberdade, tome essa convicção. Você vai entrar e você vai orar e crer no teu coração que aquela pessoa vai ser curada. Por quê? Porque Deus já permitiu isso, Deus já deu autoridade. Amém? Nós estamos enviados para alimentar uma multidão. Existe uma multidão nos seguindo por alimento, sedento por algo. E nós somos chamados para isso, para alimentar uma multidão. Fala para o seu vizinho, você foi chamado para alimentar. Nós somos chamados para alimentar, meus amados. Então não perca isso. Tenha essa revelação clara de quem você é, quem te chamou, quem te ungiu, quem te enviou. Tenha essa revelação clara. E nós, em nome de Jesus, nós vamos começar a alimentar a necessidade da multidão. Amém? Quarto, o alimento espiritual, ou seja, o alimento da esperança. Aquela multidão, quando ele acompanha os discípulos, e ele vai até Jesus, e quando aquela multidão chega até Jesus, Jesus recebe aquela multidão. Por quê? Os apóstolos de Jesus, no período de evangelismo que eles fizeram, eles falaram muito a respeito de Jesus, do que Jesus podia fazer pelaquela vida. E é legal que quando nós falamos muito a respeito de alguma coisa, as pessoas geram expectativa para querer conhecer daquilo de que nós falamos. Quando nós falamos tanto do amor de Jesus, quando nós falamos tanto do que Jesus fez na nossa vida, as pessoas vão querer também usufruir daquilo, vão querer conhecer Jesus. E com aquela multidão não foi diferente. Os discípulos falam de quem era Jesus, do que Jesus já tinha feito. Jesus já tinha feito milagres, já tinha curado. E aquela multidão vai até Jesus para também receber um alimento. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus recebe eles. E eu creio em nome de Jesus que Jesus ali foi saciando a fome daquelas pessoas, a necessidade daquelas pessoas. Eu entendo que o nosso propósito é de levar as pessoas até Jesus, amém? Fala para o seu vizinho, o nosso propósito é de levar as pessoas até Jesus. O nosso propósito não é já fazer um pré-julgamento das pessoas. O nosso propósito, o nosso chamado, não é mediante uma multidão já dar a sentença que elas vão para o inferno. O nosso chamado é pegar uma multidão e levar elas até o pé de Jesus. Foi para isso que Jesus nos chamou, para levar uma multidão até Ele. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos fazer isso. Nós vamos levar uma multidão até os pés de Jesus. E quando essa multidão
chegar aos pés de Jesus, Jesus vai ter o alimento necessário para a vida dela. Eu creio em nome de Jesus. Esse evangelismo que nós fizemos, você já está fazendo parte desse propósito. Nós vamos começar a levar as pessoas até Jesus. Legal, nós vamos falar de Jesus, do amor de Jesus. Nós vamos falar do que Jesus fez na nossa vida. E nós vamos começar a deixar as pessoas curiosas para querer conhecer Jesus, o amor de Jesus. E quando a gente ficar convidando para trazê-la para a igreja, para as células, eu creio que vai arder isso no coração dela. Porque ela vai querer conhecer mais a respeito de Jesus. Aí nós vamos entender isso de uma forma bem clara, que o nosso propósito é esse, levar as pessoas até Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio, esse é o nosso chamado, bem claro na nossa vida. Que Deus nos chamou. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para isso, para nós levarmos elas até Ele. Não compete a nós fazer um julgamento das pessoas. O que compete a eu e você fazer é amar as pessoas e servir as pessoas. Fala, julgar é com Deus. Amar e servir é comigo. Então o nosso papel, nosso chamado é amar e servir e levar elas até Jesus. Eu creio em nome de Jesus, você vai levar uma multidão até o pé de Jesus. Você foi chamado para isso. Fala para a pessoa do seu lado, você vai levar uma multidão até Jesus. Fala para quem está atrás de você, você vai levar uma multidão até Jesus. Amém? Nós vamos levar uma multidão até Jesus. Porque quando nós levar essa multidão até Jesus, Ele vai dar oportunidade para que elas tenham a salvação, para que realmente elas sejam libertas. Esse é o propósito de Deus, salvar uma multidão. O propósito de Deus é que todos nós sejamos salvos, que ninguém se perca. E quando nós estivermos levando as pessoas até Jesus, eles vão ter a oportunidade de conhecer mais do amor de Jesus. E nós vamos ser um povo privilegiado por isso, por levar as pessoas até Jesus e dar oportunidade para que elas tenham as vidas delas transformadas. Porque o alimento físico, o alimento físico, eu posso dar. Mas o alimento da alma, Jesus pode dar. Então nós vamos levar a multidão até Jesus. Nós temos que ter essa sensibilidade, que na multidão há pessoas precisando de algum alimento, que você não vai poder dar naquele momento, mas você vai levar ela até alguém que pode dar aquele alimento e saciar aquela fome, que é Jesus. Nós vamos levar essas pessoas e elas vão serem saciadas em o nome de Jesus. Foi por isso que nós somos chamados, meus amados. Foi por isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para atrair uma multidão até Jesus. Mas como que nós vamos atrair essa multidão? Alimentando elas fisicamente. Eu creio em nome de Jesus. Quando que nós vamos alimentar essa multidão? Quando nós damos bons testemunhos. Quando que nós vamos alimentar essa multidão? Quando nós orarmos com convicção, com fé, e elas serão curadas. Aí nós vamos atrair essa multidão até Jesus. E quando elas chegarem até Jesus, ela vai ter o alimento espiritual. Valdir, mas eu posso dar um alimento espiritual? A gente pode dar falando a respeito de Jesus. Falando do amor de Jesus, falando da palavra de Jesus. Mas quando elas estiverem ao lado de Jesus, elas terão uma oportunidade de terem as suas vidas transformadas, de ter as suas famílias restauradas. Nós vivemos ao redor de muitas pessoas com as famílias destruídas. Nós vivemos ao lado de muitas famílias destruídas, com os filhos nas drogas, casamentos sendo desfeitos, há traições aí terríveis. Mas nós vamos chamar essa multidão até aos pés de Jesus para que elas tenham a oportunidade de ter as suas vidas transformadas. Eu creio que Jesus vai fazer isso. Amém? Eu creio que quando nós atraímos a multidão até o pé de Jesus, Ele vai saciar toda a fome daquela pessoa. Nós vamos ter a revelação clara de quem Jesus é e do chamado que Ele tem para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.
Aleluias. Aleluias. Eu quero fazer um desafio para você. Quero fazer o desafio que você, no seu lugar mesmo aí, você tenha o seu momento com Deus. Que você comece a orar e peça para Deus, para que Deus confirme no teu espírito, no teu coração, qual é o alimento que você vai dar para uma pessoa ou para uma família. Talvez você vá orar e Deus vai falar assim: aquela família precisa de um alimento da cura. E você vai lá naquela família ou naquela pessoa específica e você vai orar por ela e ela vai ser curada. Talvez Deus vai falar com você no seu momento agora de oração e Deus vai falar: aquela família precisa de um alimento físico. E você vai fazer uma cesta básica e você vai naquela família. Mas peça para que Deus te revele, porque muitas das vezes a gente alimentamos outras pessoas e aquelas pessoas não precisam daquele alimento naquele momento. Mas quando a pessoa precisa, isso é bem legal, que muitas das vezes as pessoas estão orando, não tem nada para comer, e de repente você chega com um alimento, aquela pessoa começa a chorar e falar: Deus é maravilhoso, porque eu não tinha nada para dar para os meus filhos, eu não tinha nada para comer, e Deus enviou você, e você trouxe esse alimento. Ou talvez você vai estar orando aí, Deus vai falar de uma forma bem clara para você: olha, você precisa dar um melhor testemunho. O testemunho que você está dando aí, muitas das vezes tem me deixado triste. Mas tenha seu momento com Deus. Eu creio em nome de Jesus, Ele vai mostrar uma pessoa, uma família. Nós vamos começar a exercer isso, começar a colocar em prática isso. Se eu creio que eu fui chamado para alimentar, e até agora não tenho alimentado ninguém, Deus me mostra uma pessoa, para que durante essa semana eu possa exercer isso de uma forma prática. Eu ir até uma pessoa, eu ir até uma família e levar o alimento que ela precisa. Ou talvez Deus vai te ministrar e você tem que levar para essa pessoa a palavra de Deus para que ela se converta naquele momento. Que às vezes do nosso redor tem pessoas gritando, clamando, para que Deus envie uma pessoa para falar do amor dela, para que ela se renda, se entregue a Jesus. E muitas das vezes nós temos o conhecimento, a revelação de Jesus e não falamos nada para ninguém. E as pessoas ao nosso lado, gritando, pedindo Jesus. Ore. E Deus vai te revelar, para que você possa levar um alimento. Tenha essa convicção, meu amado. Deus te chamou para isso. Deus nos chamou para isso, para alimentar. Deus nos chamou para alimentar uma multidão. Nós já tivemos aí, nessa quinta-feira, só uma degustação daquilo que Deus quer fazer nesse bairro, através das nossas vidas. Eu estava acompanhando alguns grupos, estava vendo as pessoas compartilhando, alegres. Chegou em algumas casas, as pessoas pediam para orar. Oraram no meio da rua. As pessoas, elas precisam de alimento. E nós fomos chamados para alimentar essas pessoas. Eu creio que não é o tempo da gente perder mais. Nós estamos perdendo muito tempo. Esse é o tempo que Deus tem preparado nesse bairro para nós avançarmos em graça, em ousadia, em sabedoria, em revelação. E nós vamos começar a alimentar essa multidão. Aquela multidão acompanha os discípulos, porque aqueles discípulos, eles chegam nas casas e eles começam a falar da verdade, do amor de Jesus, falando de quem Jesus era. E quando os discípulos saem, aquela multidão acompanha. Eu creio em nome de Jesus. É o tempo de nós conduzirmos uma multidão até Jesus. E nós vamos alimentar essa multidão, nós vamos alimentar essas vidas. Nós somos chamados para alimentar. Você foi chamado para alimentar.
Peça para Deus. Peça para Deus, Senhor, mostra uma família, até para a gente não fazer uma coisa de qualquer jeito, porque às vezes você está vendo uma pessoa que talvez esteja desempregada, e você sabe que ela precisa de alguma coisa, e você leva alguma coisa para ela, mas peça para que o Espírito te revele, porque quando o Espírito te revelar, nós vamos 100% na certeza, que aquela pessoa precisa de algo, e aquilo que você vai levar, é aquilo que vai saciar a necessidade dela naquele momento. Aleluias. Esse é o tempo. Amém. Aleluias. Revelação de Deus. Peça e Deus vai te mostrar, meu querido. E você vai saciar a fome das pessoas, amém? Gostaria que os líderes viessem aqui à frente. Aleluias.